No início de sua carreira monástica, Martinho Lutero, enquanto procurava livros em uma biblioteca, encontrou um volume de sermões de um padre que havia sido condenado como herege. Eu não conseguia entender por que eles queimaram um homem tão grande que explicou as escrituras com tanta profundidade e habilidade. Esse homem se tornaria um herói para Lutero e muitos outros reformadores pregando questões chaves da reforma, um século antes de Lutero escrever as suas 95 teses. Bem-vindos a este resumo da vida de Jan Hus. Hus nasceu de pais camponeses no sul da atual República Tcheca. Para escapar da pobreza, Hus preparou-se para o sacerdócio. Pensei em me tornar sacerdote rapidamente para garantir um bom sustento e boas roupas e ser considerado pelos homens. Ele ganhou um diploma de bacharel, um mestrado e, finalmente, um doutorado. Ele foi ordenado em 1401 e tornou-se um pregador na capela de Belém de Praga, a igreja mais popular em uma das maiores cidades da Europa. Hus passou grande parte de seu tempo servindo na academia como reitor da Faculdade de Filosofia em Praga. Vivendo em uma época de agitação social entre falantes de alemão e cidadãos tchecos, Hus posteriormente se tornou uma figura-chave para o nacionalismo tcheco. Seus pontos de vista sobre a autoridade suprema das escrituras explodiram quando ele começou a ler obras de John Wycliffe. Hus viveu em uma época em que a imoralidade infectou o sacerdócio da Igreja Católica. Ele logo começou a pregar sermões violentos contra a corrupção do clero até ser denunciado ao arcebispo e proibido de pregar. Ao ler as escrituras e observar os papas de sua época abusarem de seu poder, Hus concluiu que a autoridade papal não era definitiva. Ele precisava de uma base mais forte do que aquela que foi construída a partir da opinião dos homens, não importa quão pensativos ou eruditos eles fossem. Ele construiu sua vida e ministério na palavra de Deus. Além disso, ele argumentou fortemente contra as indulgências. Ele era a favor de que o pão e o vinho fossem servidos na comunhão e pregava na língua do povo, em oposição à ideia de pregar em latim com a qual se pregava até então. Enquanto isso, a situação foi complicada pelas políticas europeias, que viu dois papas competindo para governar toda a cristandade. Um conselho da igreja foi convocado em Pisa, em 1409, para resolver o assunto. Lá, ambos os papas foram derrubados e Alexandre V foi escolhido como o legítimo pontífice. Alexandre foi logo subornado para aliar-se às autoridades da igreja da Boêmia contra Hus. Logo, ele foi proibido de pregar. No entanto, Hus continuou a pregar e ministrar na capela de Belém, com o apoio de boêmios locais e por meio de jornais. Quando o sucessor do Papa Alexandre V autorizou a venda de indulgências para arrecadar fundos para sua cruzada contra um de seus rivais, Hus ficou furioso e ainda mais inflexível. O Papa estava agindo por mero interesse próprio, e Hus não podia mais justificar a autoridade moral do Papa. Ele se apoiou ainda mais na Bíblia, que ele proclamou como a autoridade final para a Igreja. Hus argumentou que o povo tcheco estava sendo explorado pelas indulgências do Papa. Suas opiniões foram vistas como um ataque ao rei da Boêmia, que recebia uma parte dos lucros do dinheiro arrecadado com a venda de indulgências. Hus perdeu completamente o apoio do seu rei. Sua excomunhão, que havia sido tacidamente abandonada, foi agora revivada. E uma liminar foi colocada na cidade de Praga, segundo a qual nenhum cidadão poderia receber a comunhão ou ser sepultado no terreno da igreja enquanto Hus continuasse seu ministério. Para salvar a cidade, Hus retirou-se para o campo no final de 1412, onde passou os 2 anos seguintes em intensa atividade literária, escrevendo vários tratados. Em novembro de 1414, o Concílio de Constança se reuniu e o imperador instou Hus a vir e prestar contas de sua doutrina.
porque ele foi prometida a segurança e a grande importância do concílio, onde deveria ser feita importantes reformas na igreja, e Hus decidiu comparecer. No entanto, quando ele chegou, ele foi imediatamente preso e encarcerado por 6 meses. Em vez de uma audiência, Hus foi levado perante as autoridades acorrentado e solicitado a retratar suas opiniões. Em julho de 1415, ele foi despido, adornado com um chapéu de burro, pintado com demônios e rotulado como arquiherege. Enquanto isso, ele orava por seus inimigos. Ele foi então levado para uma pilha de seus livros em chamas e acorrentado a uma estaca. Em resposta a ser acorrentado, ele disse: "Meu Senhor Jesus Cristo foi amarrado com uma corrente mais dura do que esta por minha causa. Então por que eu deveria me envergonhar dessa corrente enferrujada?" Disseram-lhe mais uma vez para se retratar, mas ele recusou, proclamando: "O que ensinei com meus lábios, agora selarei com meu sangue." O mártir pronunciou ao ouvido do carrasco ao ser amarrado no poste da fogueira: "Hoje vocês assam um ganso, porém daqui a 100 anos cantará um cisne." E em 1515, exatamente 100 anos depois da morte de John Hus, Lutero começou a lecionar sobre a Epístola aos Romanos. Através desse estudo, segundo o seu próprio relato, Lutero se convenceu da justificação pela fé com base em Romanos capítulo 1, versículo 17. E foi esse o estudo que acabou desencadeando a reforma. Seus carrascos recolheram suas cinzas e as jogaram em um lago para que nada restasse de seus restos mortais. Mas alguns tchecos coletaram pedaços de terra do solo onde Hus havia morrido e os trouxeram de volta à Boêmia, como um memorial. Os boêmios ficaram furiosos com a execução e repudiaram o conselho. Nos anos seguintes, uma coalizão de hussitas recusou-se a se submeter à autoridade do Sacro Imperador Romano, ou seja, da Igreja, repelindo 3 ataques militares. Em última análise, a Boêmia foi reconciliada com o resto da cristandade ocidental. Aqueles que repudiaram o compromisso de se juntar à reforma formaram as União dos Irmãos, que se tornou a base dos Irmãos Morávios. Estes desempenharam um papel influente ao longo dos próximos séculos. E você, o que você acha? O que nós crentes hoje podemos aprender com o pensamento e as ações de John Hus? Você estaria disposto a dar a sua vida para defender a verdade? Deixe-me sua resposta aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês.